Existe um tipo de silêncio que não significa ausência. Às vezes, quando tudo fica mais calmo, você começa a sentir que está sozinho. Não porque alguém foi embora, mas porque dentro de você algo ficou mais pesado do que antes. E nesse estado, a mente começa a criar perguntas. Será que eu estou sendo esquecido? Será que Deus ainda me vê? Por que nada muda? Mas escuta isso com calma. Nem todo silêncio é abandono. Nem toda demora é rejeição. Às vezes, o que parece distância é só um processo que você ainda não entende. E isso não significa que você está parado. Significa que algo está sendo trabalhado além do que seus olhos conseguem ver. Respira um pouco agora, sem pressa, sem tentar resolver nada. Só deixa esse momento existir, porque talvez você tenha passado o dia inteiro tentando ser forte, tentando entender, tentando controlar, e agora está cansado disso tudo. E se for assim, você não precisa continuar carregando isso aqui, não agora. Existe algo que você precisa lembrar. Deus não trabalha na velocidade da ansiedade. Ele não age sob pressão. Ele não se move pelo medo. Ele trabalha no tempo certo, mesmo quando você não sente nada acontecendo. E eu sei, isso é difícil, porque quando você não vê mudança, parece que nada está acontecendo. Mas o invisível também está em movimento. Agora só fica aqui por um instante, sem correr para a resposta, e permite essa ideia entrar devagar. Você não foi esquecido. Você não foi deixado para trás. Você não está fora do plano. E mesmo que hoje você não entenda o porquê de tudo isso, isso não muda o fato de que você ainda está sendo cuidado. Tem uma parte da caminhada que quase ninguém gosta de falar. É quando você já orou, já pediu, já tentou confiar e mesmo assim, nada parece mudar. E é aí que começa uma luta silenciosa dentro de você. Não é uma luta visível, é interna, entre continuar acreditando e começar a duvidar. E nesse ponto, a mente começa a fazer algo perigoso. Ela começa a interpretar o silêncio como resposta. Mas silêncio não é resposta negativa. Silêncio não é rejeição. Silêncio, muitas vezes, é apenas um espaço que você ainda não entende. O problema é que a espera cansa. Não porque Deus está distante, mas porque você está tentando carregar o tempo nas próprias mãos. E tempo não se carrega, tempo se atravessa. Talvez você esteja sentindo isso agora, a sensação de estar no mesmo lugar há muito tempo, mesmo tentando seguir em frente. E isso gera uma inquietação difícil de explicar. Você olha para os lados e parece que tudo anda para os outros, mas para você nada muda, e isso machuca em silêncio. Mas deixa eu te lembrar algo com calma. Nem tudo que parece parado está parado. Existem coisas sendo ajustadas dentro de você antes de serem ajustadas ao seu redor. E isso nem sempre é confortável, porque crescimento interno não faz barulho, não manda aviso, não tem sinal visível imediato. Mas ele acontece, mesmo quando você não percebe. Agora, respira de novo, sem pressão, sem tentar entender tudo. Só deixa o corpo relaxar um pouco, porque você não precisa resolver sua vida agora. Você só precisa atravessar esse momento, com menos peso. E talvez a pergunta mais honesta hoje não seja: Deus, por que não mudou ainda? Mas sim: Deus, me ajuda a não desistir no meio do processo. Porque desistir no meio faz parecer que nada tinha sentido. Mas permanecer, mesmo sem entender, é onde algo profundo começa a se formar dentro de você. E mesmo que hoje você não veja, isso não significa que você está sozinho nisso. Existe um momento em que você percebe que lutar contra tudo o tempo todo não está te fortalecendo, está te cansando. E não é um cansaço físico, é interno. Um cansaço de tentar controlar o que não depende de você. E talvez hoje você esteja exatamente aí,
tentando resolver pensamentos, tentando organizar emoções, tentando entender caminhos e percebendo que quanto mais tenta, mais pesado tudo fica. Mas escuta isso com calma. Nem tudo foi feito para ser carregado na força. Algumas coisas foram feitas para serem entregues. E entregar não é desistir. Entregar é reconhecer um limite humano e confiar além dele. Agora, por um instante, não tenta pensar em tudo que está errado. Não tenta organizar sua vida inteira na cabeça. Só reduz isso para um ponto simples. O que está pesando mais hoje? Não precisa responder em detalhes, só reconhecer. Porque quando você reconhece, você já não está mais ignorando. E quando você não ignora, você pode começar a soltar. Agora imagina isso, como se todo esse peso emocional não fosse algo que você precisa segurar com força, mas algo que pode ser colocado em outro lugar, não no vazio, mas nas mãos de Deus. E isso muda tudo, porque enquanto você segura, você depende da sua própria força. Mas quando você entrega, você entra em outro tipo de sustentação. E talvez você não sinta nada imediato agora. E tudo bem, porque entrega não é emoção instantânea, é decisão interna. Agora respira devagar e deixa por um instante essa ideia se assentar. Você não precisa resolver tudo sozinho. Você não precisa carregar tudo sozinho. Você não está atrasado e você não está esquecido. E mesmo que a vida ainda não tenha mudado externamente, algo já começa a mudar internamente quando você para de lutar sozinho contra tudo. E isso não é fraqueza. Isso é maturidade emocional e espiritual. Saber quando parar de lutar sozinho e começar a confiar enquanto continua caminhando. Agora, sem pressa, você não precisa mais correr atrás de respostas aqui, nem resolver nada, nem entender tudo, só permanecer um pouco nesse estado mais calmo, porque existe algo acontecendo quando você para de lutar por alguns instantes. O corpo começa a desacelerar, a mente perde um pouco da pressão constante e o coração começa a encontrar espaço. Não é uma mudança externa, é interna. E mudanças internas são mais silenciosas, mas mais profundas. Agora, respira devagar, sem forçar, sem controlar. Só percebe o ar entrando e saindo. E enquanto isso acontece, você não precisa resolver o que ficou lá fora. Você pode continuar com perguntas depois. Você pode continuar buscando respostas depois. Mas aqui, nesse instante, você só precisa descansar da pressão de ter que entender tudo agora. E talvez você perceba algo importante. Quando você não está em guerra com seus próprios pensamentos, eles começam a perder força. Não porque desapareceram, mas porque você parou de alimentá-los com tensão. E isso cria espaço, espaço interno, espaço para respirar melhor, espaço para pensar com mais clareza depois, espaço para sentir menos peso. E nesse espaço, algo muito simples acontece. Você volta para si, sem ruído excessivo, sem excesso de cobrança, sem urgência emocional constante. Agora deixa isso ficar um pouco mais claro dentro de você. Você não precisa estar no controle de tudo para estar seguro. Você não precisa entender tudo para continuar em paz. Você não precisa ver o caminho inteiro para dar o próximo passo. E isso tira um peso enorme, porque grande parte da ansiedade não vem dos problemas. Vem da tentativa de controlar o que ainda não está pronto. Agora, fica só mais um pouco nesse silêncio interno, sem tentar preencher, sem tentar acelerar, só permitindo que esse momento exista. E enquanto você permanece aqui, Deus continua trabalhando, não de forma visível,
Não de forma barulhenta, mas de forma constante. E isso significa algo importante. Você não está parado, você não está esquecido, você não está fora do processo. Você está sendo conduzido, mesmo quando não sente. E isso é o que sustenta você mesmo nos dias difíceis. Não a sua força constante, mas algo maior sustentando você quando a sua força não dá conta. Agora, aos poucos, você pode voltar, mas sem perder esse estado mais calmo que você encontrou aqui. Porque o objetivo não é ficar preso nesse momento, é levar isso com você, para o resto do dia, para a sua noite, para os próximos passos. Respira mais uma vez, devagar, e percebe algo simples. Você não está exatamente como começou. Algo dentro de você mudou um pouco. Talvez não tudo, mas o suficiente para fazer diferença. Você não está mais no mesmo nível de tensão de antes. Você não está tão preso aos mesmos pensamentos e você já não sente tudo com a mesma intensidade. E isso não é pequeno, isso é importante, porque mudança real nem sempre é explosiva. Muitas vezes é silenciosa. Agora guarda isso com você. Você não foi esquecido, você não foi deixado para trás, você não está fora do cuidado de Deus. Mesmo quando você não entende o que está acontecendo, mesmo quando parece lento, mesmo quando parece silencioso demais, ainda existe direção. E talvez hoje você não precise de todas as respostas. Talvez você só precise continuar um passo de cada vez, com mais leveza do que antes. Porque você não precisa carregar o futuro inteiro nas mãos. Você só precisa viver o próximo passo com menos peso. E isso já é suficiente. Agora, quando você voltar para a sua rotina, alguns pensamentos podem tentar voltar também. Mas você já não precisa entrar neles da mesma forma. Você pode observar, respirar e seguir, sem se perder neles. Isso muda tudo, porque você não está mais reagindo só com ansiedade. Você está começando a responder com consciência. E isso é crescimento. Não barulhento, mas real. Agora segue, sem pressa, sem peso excessivo, sem a necessidade de ter tudo resolvido hoje. Porque aquilo que você não consegue controlar não deixou de estar sendo cuidado. Só está fora do alcance da sua ansiedade, não do cuidado de Deus. E isso é o que te permite continuar, com mais calma, com mais clareza, com mais confiança. Então respira mais uma vez e leva isso com você. Você não está sozinho, você nunca esteve e não vai estar agora. E assim, você segue.